Olá, internet! Bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre práticas de desenvolvimento web com PHP. Eu sou o professor Binho e hoje vamos falar sobre ORMs. Além dos conceitos envolvidos nessa tecnologia, eu vou apresentar um projeto bem bacana no final do vídeo. Então vamos lá! Na nossa agenda de hoje, a gente vai começar vendo a definição desses tais de ORM e para que eles servem. Depois eu vou dar vários exemplos de ORMs para a linguagem PHP e vou mostrar como instalar um deles. No finzinho, faço um exemplo de CRUD com esse que eu vou mostrar como instala e vai ficar bem bacana aí para você ter uma noção geral de como funcionam esses ORMs. Então, um ORM significa Mapeamento Objeto Relacional, a sigla. E a ideia é que a gente tenha um software atuando entre as nossas classes definidas através da nossa programação orientada a objeto e as nossas tabelas do banco de dados. Quando a gente vai cadastrar, por exemplo, os dados de uma pessoa no banco de dados, nós normalmente temos uma classe pessoa com os dados dessa pessoa e aí depois a gente tem alguma maneira de converter essa classe para a linha SQL, os inserts, updates, deletes, selects, enfim, as 4 operações básicas e outras aí relacionadas ao banco de dados. Depois, só de feita essa conversão, que a gente insere no banco de dados esses dados. Essa conversão, essa transformação de objeto para modelo relacional, ela é complexa, cheia de detalhes de segurança e que podem ser melhoradas utilizando um software de ORM. Qual é a ideia do ORM então? O ORM é um software que atua entre a criação dos nossos objetos e as tabelas do nosso banco de dados. Esse software, essa camada de software vai fazer a conversão e as questões de segurança podem também estar inclusas nesse ORM. Então a utilização desse ORM é importante por conta disso. Ele facilita nosso dia a dia quando a gente lida muito com banco de dados e ele transforma as nossas linhas SQL em programação orientada a objeto, facilitando mais ainda o entendimento e o desenvolvimento do nosso programa. Assim, as principais vantagens do uso de um ORM é evitar aquela sintaxe SQL para ficar transformando objetos em tabelas, em relacionamentos, e a gente pode trabalhar só com programação orientada a objeto. Um ORM também pode simplificar as rotinas de acesso a banco de dados, e eu vou mostrar para vocês isso na prática. E por último, ele pode implementar uma série de diretivas com relação à segurança da aplicação, a segurança de dados que vão entrar no banco de dados, ele pode tratar SQL injections, enfim. Pode ter uma série de recursos relacionados à segurança. Em PHP, nós temos alguns softwares ORM, algumas third parties que a gente pode utilizar e a gente pode desenvolver o nosso mesmo, que eu não aconselho caso não seja a ideia desenvolver realmente, trabalhar com desenvolvimento de ORMs. A gente utiliza no dia a dia esses softwares porque eles facilitam o nosso trabalho. O Doctrine é um projeto que é utilizado inclusive no Framework Symfony e ele é bem interessante. Ele lida com a questão de partir da programação para depois desenvolver o banco de dados. Então a gente não tem tabelas, a gente não tem a criação do banco de dados, porque ele vai gerar tudo isso para a gente. Ele é bem parecido aí com o Hibernate do Java. O Propel, tem uma ideia um pouquinho diferenciada do Doctrine. Na verdade, ele parte do conceito de que nós já temos as tabelas do nosso banco de dados e gera uma série de classes base para ser o modelo da nossa aplicação. O Eloquent é bem parecido com o Propel e bem parecido também com o Active Record. Todos os três implementam esse padrão básico que é chamado de Active Record. Eu não vou entrar no detalhe desse padrão, mas você pode dar uma pesquisadinha na internet. Então, eu escolhi o Active Record por ser simples de se implementar, de se instalar e de se utilizar. Mas fica a dica aí para você tentar conhecer os outros que são bem interessantes, cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens. Eu vou começar mostrando para vocês como a gente faz a instalação do ORM Active Record. Ele tem o site explicando certinho o seu funcionamento, mas eu vou fazer a instalação direto pelo Composer, que simplifica bastante a vida da gente. Para isso, eu vou abrir o site Packagist, que já mostrei para vocês, e eu vou procurar pelo pacote Active Record. Esse primeiro aqui, então, é o ORM que nós estamos procurando, e para fazer a instalaçãozinha dele é só pedir no Composer um require desse nome completo. Então eu vou abrir um prompt de comando, vou acessar a pasta que vai estar o projeto que eu vou trabalhar com vocês hoje, e agora vou fazer um require do Composer. Lembre-se que a gente precisa ter o arquivo de Composer
já criado na nossa pasta de projeto. Se você não tiver, cria o arquivinho de Composer lá e vamos rodar. Ele vai fazer o download da aplicação e gerou os arquivos de autoload corretamente. Para facilitar mais ainda a nossa vida, eu vou reutilizar o exemplo feito na última aula, a aula que eu falei sobre CRUD. Está aqui o link se você não assistiu ainda. E a partir daquele exemplo, então eu vou desenvolver a mesma aplicação, agora não criando tudo do zero o nosso CRUD, não fazendo o padrão DAO, fazendo os inserts bonitinho, mas utilizando o RM que é o Active Record. Então o projeto que nós temos aqui é esse antigo, que é o nosso PHP Web, que tinha aqui a classe conexão, pessoa e pessoa DAO dentro do pacote model, e o vendor agora conta também com o PHP Active Record. Se você abrir o Composer, JSON Composer, você vai ver que além do autoload, agora nós temos um require que acabamos de fazer, que é o pacote Active Record que a gente acabou de baixar pelo Composer. Então vamos fazer só uma revisãozinha aqui. A nossa classe conexão contém uma função que traz uma nova conexão PDO para mim. A classe pessoa DAO contém 4 métodos, que é de criar, que faz o insert, o read, que faz o select dos dados e retorna com o fetch desses dados, o update, que faz também a atualização, e o delete, que remove alguém. E por último, a classe pessoa é uma classe POO, Plain Old Object, que contém apenas os dados que eu vou inserir. No nosso index aqui tem um exemplinho rápido de como era feita antigamente a nossa consulta. Eu tenho um pedal aqui sendo criado e eu estou dando um print R no read dele. O read me retorna um array com os dados e o print R vai mostrar isso na tela. Eu vou rodar o servidor para vocês verem que isso funciona corretamente. O servidor rodando corretamente. Vamos abrir a página. Então observem novamente que a gente tem aqui um print do read. Portanto, está aqui o nosso print. O nosso banco de dados contém apenas uma linha de comando, uma linha de dados. Então eu tenho aqui uma linha de dados impressa no meu projeto que eu acabei de mostrar para vocês que a gente utilizou na última aula. Então a gente vai usar ele como base para implementar o RM. Para a gente configurar o RM, o Active Record, a gente entra no site do Active Record. Eu já acessei ele aqui e a gente vai nas opções de configuração e setup. Na verdade, a configuração desse cara é muito simples, tá? Vamos ver só. Se você transcorrer aqui, você vai ver que ele tem uma série de configurações específicas para alguns tipos de uso. Você pode usar várias conexões, mas no nosso caso, que é a mais básica, a mais comum, a gente precisa apenas fazer a configuração inicial dele. Então eu vou selecionar esse trecho de código, vou copiar e colar em algum arquivo que eu vou criar aqui no meu projeto. Esse arquivo eu vou dar o nome dele de config para me lembrar que é ali que estão as configurações do meu ORM. Então eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de config e vou colar aquele código lá. E está configurado aqui. Observando um pouquinho melhor esse código, a gente tem a primeira linha configurando onde ficam as nossas classes de modelo. Como eu estou utilizando o autoload do Composer, eu vou remover essa linha, porque o próprio autoload do Composer vai carregar automaticamente todas as classes que eu estiver criando. E aí eu fico apenas com a configuração da minha conexão, que eu tenho que trocar os dados para o meu banco de dados. No caso, o meu username é root. Eu não possuo senha nesse computador. Localhost e o nome do nosso banco de dados é PHP Web. Prontinho, a configuração do ORM está feita. Eu vou aproveitar esse arquivo de configuração e vou trazer para cá a chamada do nosso autoload. Porque toda vez que eu for usar o index, ao invés de chamar o autoload, eu chamo config e o autoload vai estar incluso dentro desse config. Isso vai facilitar também um pouquinho a minha vida. Então vamos lá, fazer o require aqui. Agora eu faço o require do meu config.php, que dentro dele vai fazer o require do meu autoload corretamente. Agora é só sair usando o ORM à vontade aqui. Vamos dar uma olhadinha na documentação para a gente ver como que funciona isso então. Voltando aqui na parte inicial, ele tem algumas ideias iniciais e vamos ver o nosso Basic CRUD para ver como que a gente pode trabalhar. Observando aqui a documentação,
é bem orientado ao objeto mesmo. A gente cria um novo objeto, seta os dados para ele e dá um save. Esse save por si só vira, de acordo com o nosso RM, o nosso insert antigo. Então eu posso fazer isso aqui diretamente no nosso index, que tem que funcionar. Vamos fazer o teste para ver então. Pois bem, precisamos de uma classe pessoa que define o nosso modelo para pessoa. Olhando um pouco mais a documentação, a gente vai observar que eu tenho que criar essas classes. No nosso caso, a gente já tem a classe criada, a gente criou ela aqui em app, model, pessoa. Só que essa classe pessoa não está no mesmo padrão que o Active Record nos pede para estar. É bem simples transformar ele no padrão de modelo do Active Record. Se você der uma consultada nas configurações da documentação, você vai encontrar. Eu vou facilitar a nossa vida, eu já dei uma olhada lá como funciona e vou criar aqui então tudo o que é necessário para que ela seja uma classe de modelo no padrão do nosso ORM. É bem simples, eu importo aqui o pacote do Active Record /model para ser utilizado e aí digo que essa pessoa ela estende model, ela herda as funções de model. Pronto, isso aqui já me disse que eu tenho uma classe que vai lidar com a tabela pessoa. O único detalhe aqui eu preciso especificar que realmente a nossa tabela se chama pessoa, porque pelos padrões do Active Record essa tabela deveria se chamar pessoas, e como eu já tenho criado ela e não quero alterar, então vai ficar assim mesmo. Para eu poder resolver esse problema, olhando na documentação também, eu crio aqui uma variável estática chamada TableName e dou o nome da minha tabela, no caso, pessoa. Isso já resolve o problema e já faz com que essa classe seja a minha classe de modelo. Essa classe me permita acessar o meu banco de dados. Observe que eu estou reaproveitando o nosso projeto. Eu apaguei os dados que estavam aqui. É como se eu tivesse criado uma nova classe pessoa que estendesse model. Agora eu posso utilizar ela à vontade aqui. Pessoa é igual a new pessoa, que está dentro do nosso app model. E em seguida eu vou inserir os dados em pessoa. Pessoa tem um código, depois eu mostro para vocês lá no banco de dados que é isso mesmo. 1, 2, 3, por exemplo. Tem um nome e tem uma idade, no caso aqui 33. Feito isso, eu tenho que chamar apenas o pessoa save. Esse pessoa save tem que ser equivalente ao meu insert antigo, no modo padrão de uso de bancos de dados. Vou rodar essa página no browser e vamos ver o que vai resultar. Abrindo aqui então, dando Enter, observe que esse erro aqui ele traz direto do nosso PDO, portanto o ORM utiliza o PDO do banco de dados, do PHP, e está dizendo que esse banco de dados não existe. Eu digitei acho que com tracinho e na verdade o nosso banco de dados não tem tracinho. Vamos fazer a correção rapidinho lá no config, voltando aqui no config, salvo o arquivo e novamente vamos rodar. Agora parece que deu tudo certo. Olha só, a gente tem código, nome e idade para a tabela pessoa e eu vou atualizar e prontinho. Os dados apareceram aqui apenas programando orientado a objeto, apenas lidando com objetos aqui. Essa é uma maneira bem tranquila de se trabalhar, então a RM ajuda realmente a gente no dia a dia e eu vou fazer um exemplinho de consulta bem simples aqui para vocês verem que não é nada difícil também. Vou apagar isso aqui e vou criar uma nova consulta. Para eu fazer essa nova consulta, vou criar uma variável consulta que vai receber os resultados vindos do banco de dados. Na documentação tem tudo especificado como que a gente faz para trabalhar. E olha só como é que funciona o nosso Active Record. Eu criei aqui uma variável chamada pessoa, com 2 pontos, porque é um método estático dela, e chamo aí um método chamado all. Esse all retorna todos os dados vindos do banco de dados para dentro da variável consulta. Vamos imprimir essa variável para ver esse resultado bem formatadinho. Vamos ver se realmente ele trouxe do banco de dados todas as informações. Olha que legal, então ele trouxe um array com 2 posições, que provavelmente são as 2 linhas, e dentro dele ele trouxe um objeto pessoa. Esse objeto pessoa contém lá dentro os dados de cada pessoa. Ele traz em forma de objeto porque a gente está trabalhando orientado a objeto, mas é super tranquilo também transformar isso aqui num array, a gente consegue acessar esses dados bem tranquilamente. Feito isso, a gente tem a noção de como funciona o nosso ORM. Agora, para a gente concluir o nosso CRUD, o que eu vou fazer?
Eu vou remover as classes que não devemos utilizar mais, vou reajustar, refatorar esse projeto para que o ORM fique funcional aqui para a gente. Portanto, a classe conexão não utilizamos mais, visto que a nossa conexão agora é configurada aqui no arquivo config a partir do nosso ORM. A classe pessoa já está corretamente configurada. Observe que a gente não tem praticamente nada de código. E se você tivesse uma outra tabela chamada, por exemplo, carro, no seu banco de dados, era super simples. Cria uma classe carro que extende model e ele já vai entender que as duas vão se conversar, que essa classe é relativa à tabela carro do banco de dados. Agora a pessoa DAO pode ter todo esse código SQL de execução aqui removida para chegar ao novo código do nosso ORM. Vocês vão ver que vai se simplificar demais esse código. Então vamos começar com o create. O create recebe uma nova pessoa e vai fazer o que com essa pessoa? Cadastrar ela. O próprio RM tem aqui alguns métodos estáticos que fazem isso de uma maneira mais simples. Além daquele save, ele tem também um método chamado create. E olha que bacana, aqui para o create eu preciso passar um array de valores a serem cadastrados. Eu estou recebendo aqui, na verdade, um objeto do tipo pessoa, mas tem que cadastrar ele em forma de array. Isso é bem simples de se fazer no Active Record. Eu posso pegar esse objeto e utilizar um método que já vem pronto chamado toArray. Esse toArray transforma um objeto em um array e uma vez transformado em um array, ele vai ser cadastrado no banco de dados. Gente, é só essa linha para fazer o cadastro. Vamos fazer o teste? Vamos criar aqui então uma nova pessoa. Eu voltei o código que estava aqui anteriormente. Vou colocar uma outra chave para a gente não ter problema de chave primária. Vou chamar isso aqui de ORM e vou dar a idade dele 100. Uma vez criada a pessoa, agora eu vou chamar o nosso pessoa DAO. Então, P de DAO igual a new pessoa DAO. E vou fazer o create do pessoa DAO. Passo aqui para dentro dele o objeto pessoa que acabamos de criar. Então, observe que agora eu criei o nosso objeto pessoa, estou chamando a classe PDAO, a classe pessoa DAO e passando lá para dentro o pessoa. Chegando aqui, ele só vai fazer essa execução para cadastrar. A gente pode simplificar um pouquinho mais esse processo criando métodos estáticos para a classe pessoa DAO ao invés de criar um objeto puro. Isso simplifica pelo menos uma linha aqui. E é bem simples de se fazer também. Vamos transformar esse método num método estático. E agora eu não preciso mais fazer tudo isso. Eu só chamo aqui o nosso pessoa DAO e aqui dentro eu chamo o create, passando a pessoa para se cadastrar. Ficou bem simples aqui. Vamos ver se funciona. Vejam que deu um erro aqui. Provavelmente eu passei um argumento errado lá no nosso Unix. Voltando, realmente, o nome do nosso objeto é pessoa, e não apenas P. Vamos executar novamente. Agora ficou branquinho. Vendo aqui se caiu mais um. Opa, mais uma inserção. Funcionou perfeitamente o nosso insert. Vamos pular para o nosso update. Para eu fazer o update, eu vou trocar apenas o ORM aqui para ORM2 e de 100 eu vou trocar para 99, só para ver se a alteração vai funcionar novamente. E aqui eu vou chamar o update do nosso pessoa DAO. Vamos implementar o update, é bem simples também. Procurando na documentação você vai ver que a gente usa um método estático de pessoa chamado find para procurar primeiramente a pessoa que vai ser atualizada, que está chegando aqui então pelo atributo código, e depois de encontrada a gente vai dar um update all. Update attributes, na verdade. E aqui para o attributes eu tenho que passar um array com os atributos que eu quero atualizar, que no caso está dentro de pessoa, transformando ela em array, parecido com o método que a gente fez anteriormente aqui no create. Então olha só, mais uma linha fez com que eu encontrasse a pessoa e atualizasse os atributos vindos dela aqui na index. Vamos salvar e tentar atualizar isso aqui. Um enter, ficou branquinho, ok. Vamos procurar, agora esse cara vai ter que mudar. E olha, realmente os dados dele foram atualizados. Então mais um do CRUD aí resolvido. Passando para o delete.
Agora no delete eu não preciso passar a pessoa inteira, eu passo apenas um valor que eu quero apagar. Vamos passar a pessoa de código 555 aqui, né? E aí dentro do método delete eu crio também a linha de comando que vai resolver para mim o problema, que é bem parecida com esse update, só que ao invés de eu atualizar atributos, eu apago um valor. Observe que eu encontro então um código e na verdade eu não tenho que apagar o código, eu tenho que apagar um objeto inteiro lá. E aí a linha fica super simples, encontre esse código e apague quem tiver esse código. Vamos ver se deu certo. Delete está chamando o 555, nós temos o 555 cadastrado e ao executar essa tela, vamos voltar aqui e ver se ele apagou. Olha lá, removido do banco de dados. Por último, e talvez tão simples quanto, a gente tem a opção de read. Vamos implementar aqui o read então. Para eu transformar, para eu pegar o meu read, eu dou um return no que eu quero consultar. E no caso eu quero consultar todas as pessoas do banco de dados. Olha que simples ficou isso aqui. Esse return vai chegar aqui para mim de alguma forma, que eu vou chamar de consulta, como eu havia feito anteriormente. E agora a minha pessoa DAO é read. Vamos transformar esse método em um método estático também. Na verdade, vamos transformar todos em métodos estáticos. Legal, agora a gente pode utilizar assim. E agora é só eu imprimir essa consulta. Para ficar um pouquinho mais bonitinha a impressão dessa consulta, eu vou criar aqui um HTML e imprimir isso numa tabela para ficar bem um pouquinho mais sofisticado as nossas questões aqui da consulta. Então eu vou fechar esse PHP aqui quando ele entrar na página e ele vai imprimir isso dentro de um HTML. Então eu gerei aqui um código HTML, aqui dentro do body eu vou criar uma table, dentro da table o cabeçalho dela, dentro do cabeçalho uma nova linha e dentro da linha as minhas colunas. No caso é código, nome e idade. Fora do meu cabeçalho eu vou criar a tbody. Dentro da tbody a minha linha. E dentro da minha linha as minhas 3 colunas. Legal, a tabela está criada aqui. Vou só dar um código, um dado fictício aqui para dizer que depois eu vou transformar e trazer isso aqui do banco de dados, só para a gente testar e ver como está funcionando isso aqui no browser. Então, voltando no browser, nós temos uma tabela aqui bem feinha, que a gente pode formatar também com Bootstrap ou qualquer outra formatação. Já vou aproveitar e fazer isso rapidinho, né? Para dar uma dica para vocês, a gente tem um link para as bibliotecas do Bootstrap do Twitter, aqui no CDN, né? Bootstrap CDN, eu copio esse link aqui e jogo lá na minha página, dentro do meu link. E aqui eu colo o meu código e agora eu posso usar o Bootstrap como se eu tivesse com ele cadastrado aqui no meu projeto. O Bootstrap tem aqui uma classe chamada Table Stripped, que eu gosto de usar porque fica bonitinha. E atualizando agora o nosso documento, olha só, nós temos uma tabela bonitinha aqui com os dados prontos, mas não estão vindos do banco de dados ainda. Agora, para eu pegar esses dados que estão no banco de dados, é só eu substituir esse trecho pelo trecho de consulta que eu fiz aqui em cima. Então, eu vou pegar esse trecho e vou colocar dentro de um for each para percorrer aquela consulta para mim, buscando os dados que vieram do banco de dados. Vou abrir e fechar o PHP e aqui dentro eu vou criar um for each. Esse for each vai pegar a minha consulta e vai tratar como item. E dentro do item eu vou pegar quais dados eu quero. Bom, como todo esse trecho aqui tem que estar aqui dentro, eu abro e fecho o PHP de novo aqui para fazer um template bonitinho. Template é objeto da nossa próxima aula, gente. Engines de template. E aqui então eu tenho que fechar de novo o PHP para ele entender que eu comecei e finalizei aqui o PHP, o meu for, e dentro aqui é código HTML. E aqui, puxa, eu estou fazendo no lugar errado, estou fazendo a thread, né, gente? Vamos trocar aqui. Aqui é tbody. Ok, agora sim.
formatado bonitinho. Agora a THead ficou para cá. A TBody tem o meu código PHP aqui dentro. E dentro do PHP eu tenho a impressão da linha. Como isso aqui vai vir do banco de dados, vai ficar imprimindo essas linhas, é aqui que eu vou inserir a informação que eu gostaria de imprimir do banco de dados. Para fazer um eco no PHP, a gente tem essa sintaxe mais simples. Eu vou utilizar ela. Vou passar aqui para todos os outros. E o que eu vou imprimir aqui? Eu vou imprimir o meu item. E como ele é um objeto, eu digo que dentro desse objeto eu tenho um campo chamado código, que é o que veio da tabela. E veio o código, nome e idade. Então, código, nome e idade. Legal, agora eu tenho um HTML todo formatadinho, bonitinho, que recebe os dados, aqui o PHP recebe os dados vindos do meu banco de dados e imprime em uma tabela. Vamos ver o resultado disso. Olha só, agora está vindo realmente de uma tabela. Para a gente finalizar, vamos terminar de refatorar essa nossa aplicação, observando que a nossa classe DAO nada mais é do que a classe de orientado objeto. A gente não tem nada de SQL aqui, portanto eu posso fazer tudo isso aqui diretamente aqui na index. A classe DAO ela acaba deixando de existir porque essa linha aqui eu posso substituir para cada vez que eu for criar uma nova pessoa. Essa linha eu posso substituir e assim por diante. Portanto, a nossa classe DAO ela deixa de existir, eu posso apagar aqui, e a única classe que fica aqui no nosso modelo de ORM é a classe que modela a nossa tabela. Agora eu não chamo mais pessoa DAO para ler os dados, já que eu tenho dentro de pessoa o método all, que retorna os mesmos dados para mim, e isso vai me dar o mesmo resultado aqui no browser, gente. Então, fica bem interessante utilizar o ORM, facilita bastante o trabalho do dia a dia. Se vocês tiverem algumas dúvidas, postem aí nos comentários e tentem refazer o projeto agora, tirando a classe DAO e utilizando aqueles métodos diretamente aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima.